Tá bom. Ah, é isso mesmo. É assim, nosso programa é assim. Eu olho sério para o professor. A gente não te convidou. Apesar de você ter lançado um livro excelente. Então eu não agradeço o Sérgio. O senhor veio fazer o quê? Quem é que te colocou aqui? As pessoas gostam muito desse jeito. Leve, ainda mais você, descontraído. a gente notou que você é tranquilo, você vai levar numa boa, igual vários vieram aqui, leva numa boa. Exato. Falei, professor, o senhor já falou muito. Ela fala, não, quem fala muito é você, é que eu vou continuar. A Vanessa. Vai ser assim? Não, para aí. Mas ao mesmo tempo é o começo, de fato, para mim é o aviso meu. Porque antes, Neto, o monitor ficava desligado e quando ligava eu começava. Não, ele te dá um toque. Não, antes. Ação, deixa com eles, deixa eles Não, criarem. porque senão eu me atrapalho. Não, ele vai falar ação para você. Então, tá vendo? Errei. Bora. Estamos começando então mais um Lattes, mais no Morde. Um programa da TV UFG e do Centro de Estudos Brasileiros. Novo cenário, novo diretor do estúdio, dando muito trabalho para nós aqui, porque o cara é grande, veio para intimidar o professor Lisandro, mas está me intimidando também. Nova iluminação, um convidado novo, um menino comparado ao professor Lisandro. Nós estamos aqui hoje com o professor Denis Castilho, que vai falar sobre ferrovias. O professor Denis fez esse livro aqui, Modernização Territorial e Redes Técnicas em Goiás, Denis Castilho, editado pela editora UFG, está na 2ª edição, e com ele nós vamos falar de ferrovias e o que mais rolar na mesa. Professor Lisandro. Antes de qualquer coisa, quero dizer que o professor Anselmo, ele tem problemas cognitivos. É um professor já antigo na UFG, bem antigo, e com problemas que vêm se acumulando de saúde mental. Então, eu não vou falar, pelo contrário, ele que é agressivo comigo. Mas nós estamos nessa empreitada, estamos aqui com um tema fundamental, porque não tem país no mundo, o Brasil não vai para frente, porque não tem ferrovia. Parece assim um absurdo eu falar isso, mas o professor Denis vai provar isso. Desde os anos 50, passou pelo regime militar, passou pelo governo tucano, passou pelo governo petista, passou pelo governo agora do rapaz aí. Ele mostrou um mapa para a gente que mostra que os grandes países do mundo, a Europa e agora a China, estão com ferrovias a todo vapor. Quem tem ferrovia domina o transporte de cargas. Professor, mas Anselmo, me passa o livro. Isso aqui, olha, o professor da UFG publica um livro sobre ferrovia. Da editora UFG. Da editora da Universidade Federal. Quem falou que aqui tem balbúrdia na UFG? Olha aqui a produção desse cara. Cara não, professor, doutor. Então, olha bem, o cara tem um livro que faz uma radiografia sobre o problema da ferrovia no Brasil, que nenhum partido e nem o regime militar dos anos 50 quis resolver. E ele vai explicar por quê. Não é, professor Anselmo? Boa. A gente pensou um pouco em começar falando de Goiás. É um pouco o tema do seu livro, que é a modernização do estado de Goiás. Como é que um pouco se deu a modernização de Goiás por meio das ferrovias? É a sua tese, não é isso? Exatamente. Como é que se deu isso aí? Bom, a rede ferroviária, Anselmo, é um importante marcador histórico e geográfico de Goiás, do Brasil também. Mas aqui a gente vai falar de maneira mais específica sobre o nosso estado, né? A ferrovia é um elemento técnico que nos permite identificar a chegada da modernização em Goiás. A gente pode brincar, né, de que a modernização chega em Goiás pelos trilhos. Haviam projetos no século XIX, planos, interesses políticos de modernização do território, mas isso só se torna efetivo com a ferrovia. Ou seja, a ferrovia, então, é um elemento técnico. Então, o encontro da política com a técnica é que nos permite falar em modernização em Goiás. Por que eu tenho defendido isso? Porque a ferrovia garante um elemento logístico e que altera relações de trabalho aqui no território goiano,
Existia até então a figura do caipira, muito bem retratado pelo Darcy Ribeiro, do Povo Brasileiro, aquele livro Povo Brasileiro. Como que se davam as trocas, a produção, a convivência aqui no território goiano antes da ferrovia? Olha, você tinha aquela família que produzia grãos, que produzia milho, arroz, feijão, outra que produzia ali os porquinhos, gado. Então, o excedente de uma família era trocado com o excedente da outra família. Então, o objetivo principal era o quê? Subsistência. O consumo. Qual é o nome disso? Troca simples. A troca, o objetivo da troca não era acumulação. Então, a convivência, o regime de troca era baseado na troca simples. Houve, Lisandro, tentativa de transporte de gado, porque o gado se autotransporta. Houve tentativa de levar gado para o Rio de Janeiro, mas quando chega no Rio de Janeiro, muitos morreram no meio do caminho e o preço do frete se tornava mais caro do que o próprio produto. Então era impraticável. Chegava lá, chegava o prejuízo. Exatamente. Então, o que nós tínhamos aqui em Goiás antes da ferrovia? Um paradigma da distância muito bem marcado. Eu não gosto de utilizar o termo isolamento porque não era. Existiam certas trocas e certas relações, mas... não em grande escala, né? Exatamente, não em grande escala. Então, com a chegada da ferrovia, a primeira estação é inaugurada em Goiás em 1911, ela começa a ser construída em 1909. Olha, 1911, professor Anselmo. 1911. Então, veja, olha que interessante. Então, em 1911 é inaugurado o primeiro trecho, as primeiras estações. Qual a cidade, professor? Aqui em Goiás. A região ali do sul, extremo sul, onde hoje, para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador entender, onde hoje é Anhanguera, Cumari, Goiandira. Aquele trecho ali próximo... Pé de Catalão. A Catalão. Na época, era município de Catalão. Era município de Catalão. Isso, porque depois essas localidades foram sendo emancipadas, Cumari, por exemplo, foi emancipado de Catalão. Então, aquele trecho ali foi o primeiro a receber a ferrovia em Goiás. Agora, um ponto interessante, eu percebi aqui no programa, a gente trazer novidades, curiosidades. Eu já ouvi muitas pessoas dizerem que a ferrovia que chega em Goiás é a mogiana. E aqui precisa de um esclarecimento. Na verdade, a empresa se chamava Estrada de Ferro de Goiás. Ela foi construída a partir da ferrovia muito importante chamada Mogiana, passava por São Paulo até a cidade de Araguari, em Minas Gerais. Então, de Araguari em diante, nós temos a Estrada de Ferro de Goiás, que são justamente os trilhos que adentram o território goiano. E já que eu contei aquela história das famílias que trocavam, a troca simples, etc., a troca de grãos... Produto por produto. Por banha de porco. Então, era uma troca simples. E Anápolis chega quando, a ferrovia? 1935, década de 30. Que isso, rapaz? Eu não sabia disso, não. Chega 1935 e já tinha... Chegando trem em Anápolis. 33. Mas ele estava na cidade, 35. Mas você queria dizer das trocas simples. Exatamente. Veja bem, existia um estilo de vida baseado na troca simples, como já foi dito. A pessoa que produzia ali milho, arroz, tinha um excedente, trocava com outro, produzia banha de porco. Era uma troca simples. Quando a ferrovia é construída, isso é muito importante para o nosso telespectador entender. O que acontece? Passe de mágica. Não necessariamente o passe de mágica, mas para a gente entender o fenômeno. Passe ferroviário. Passe ferroviário. Torna-se possível exportar o produto para a região sudeste, sobretudo para São Paulo. Quem produzia gado passa a produzir não mais para o alto consumo ou para a troca simples, passa a produzir para exportar. E aí vai surgir um elemento decisivo na nossa história, que são as charqueadas. Charqueada é uma indústria, Lisandro. Você beneficia a carne para que ela seja transportada. Você coloca o sal, é uma unidade industrial. Então surge o trabalho assalariado, o produtor passa a produzir em maior escala, a gente estava falando disso. Professor, me emociona falar isso, sabe por quê? Eu comecei vendo cinema muito cedo, os filmes de Bang Bang, o filme de faroeste. Sim. Filme de faroeste, quase todos sobre a ocupação do oeste americano, é o trem de ferro, é a linha de trem, que vai substituir a antiga charrete, a diligência. A diligência com os cavalos. Com os cavalos. Foi mencionado aqui um elemento fundamental que é a charqueada, porque se altera
você surge, há o trabalho assalariado surgindo na charqueada, você tem o trabalhador, você tem a exploração do trabalho, o produtor passa a produzir gado em maior escala, porque ele vai ser abatido e a carne vai ser trabalhada na charqueada. O charque vai ser transportado pela ferrovia para São Paulo e até exportado para outros países, mas sobretudo para o mercado de São Paulo. Um elemento importante, Lisandro, você que é estudioso do cinema, surge também os cinemas. Cinema em Catalão, cinema em Ipameri. Ipameri, depois ali Orizona, Exatamente. tudo. A linha de ferro é onde surgem os primeiros cinemas. Exatamente. E qual era a função do cinema? Veja bem, não só na zona rural existia um sistema de troca simples, mas nas próprias cidades já existentes tinha um estilo de vida. Sim. Com a ferrovia, Anselmo, chega inclusive uma nova forma, a urbanização. Uhum. Um tipo de rotina, de cotidiano, em que predomina o consumo. Só que as pessoas não tinham esse hábito. Qual é a função do cinema? Trazer o hábito do consumo. Então era... Não só, mas fundamentalmente através das roupas, do jeito de falar, da música. Eu conheço um cara aqui em Orizona, de uma família, cara, que ele se vestia nos anos 50 como um personagem do John Ford, o John Wayne. Ele encarnava o John Wayne. De repente ele virou o John Wayne em Orizona. Eu vi a foto, devia ter trazido. Bom, então a gente vai fazer aqui um breve, dizendo já, gente, que nada, não foi ministro nenhum, foi quem convidou, foi o professor Anselmo, diretor da editora da UFG, que editou o livro dele, que não fui eu que editei, não. A editora editou o livro dele. A editora editou o livro dele, que é excelente. E com certeza o senhor vai para o ministério. A gente volta rapidinho aí com Lattes mais Não Morde. Terceira temporada? Terceira temporada. Terceira temporada, cenário novo. Segura aí. Estamos então começando o segundo bloco do Lattes mais Não Morde. O papo já estava começando a ficar, eu acho que já tinha ficado bastante interessante. O professor Denis estava falando um pouco do que a ferrovia trouxe. O cinema, o professor Lisandro está ali vibrando porque trouxe o cinema. Anos 30, chega a ferrovia em Anápolis e passa ali pela... A gente chama região de Estrada de Ferro, né, professor? Isso. Pameri, Orizona, e aquilo ali tudo. E junto vem o cinema. O cinema chega em Goiás. Tem um cara lá em Orizona, um senhor, não sei se já morreu, ele viu os filmes dos anos 50 com Joe Wayne, que é os filmes de John Ford, Joe Wayne, ator, do Bang Bang. Ele passou a se vestir o tempo inteiro como um cowboy. Você tem ideia do que é isso dos anos 50? E ele passou a ser respeitado na cidade, às custas do trem. Uhum. E o que mais, professor, que chegou, além da charqueada, da carne, para ir ser vendida? Chega o cinema de cá. E essa mudança enorme do ponto de vista da produção. Sim. Da produção para consumo próprio e a produção para exportação. Quer dizer, isso aí dá uma alavanca do ponto de vista da economia fundamental. Altera as relações de trabalho, altera as relações comerciais. O modo de vida é alterado também, o cotidiano das pessoas é alterado. Você perguntou, Lisandro, além do cinema, da charqueada, de novos valores, chega também o futebol. Primeira equipe de futebol de Goiás é o Craque de Catalão, né? Por conta da ferrovia. Lembrando que a ferrovia é uma tecnologia inglesa. Por mais que o Brasil importasse tecnologia, ferro, não só da Inglaterra, mas a gente tem que lembrar que a tecnologia é inglesa. A primeira ferrovia surge no mundo, na Inglaterra, em 1825. Né? No Brasil foi em 1854. Então, veja bem, chega o cinema, chega o consumo, novos valores, o processo de urbanização. Com a ferrovia surgem novas cidades. Né? Muitas cidades foram criadas, surgiram com a ferrovia. Exemplo, Anhanguera, Cumari, Goiandira, né? Pires do Rio, Vianópolis, aqui perto de Goiânia, a Bonfinópolis também surgiu com a ferrovia. Então, a ferrovia cria cidades. A Silvânia já existia. Já existia. Já existia. Inclusive, a linha ela passa um pouco afastada de Silvânia. Então, além disso, futebol, como eu mencionei, partido político operário. Primeiro é de Goiandira, vem com a ferrovia também.
Então, a ferrovia, eu queria que vocês imaginassem, telespectador, migrantes de várias partes do mundo chegando em Goiás por meio da ferrovia. A voz de muitas pessoas, árabes, italianos, sírios, italianos, portugueses, libaneses, paulistas, cariocas, né? Então, a ferrovia traz um novo modo de vida, um novo cotidiano, novos valores, traz novas formas de trabalho, novas relações, né? Eu comecei falando no bloco anterior que aquela troca simples, ela vai sendo alterada. As pessoas da zona rural passam a produzir não mais pela troca simples ou para o autoconsumo, passa a produzir para a acumulação, para a exportação. Para vocês terem ideia, na década de 20, por conta da ferrovia, a produção de café em Goiás teve um aumento de 371%, né? Aumento na produção de café. E outro dado importante para a gente aqui, às vezes os dados são chatos, mas eles são necessários, né? Eles não latem, mas às vezes incomodam a gente, né? 82% da área plantada de café em São Paulo, até o final do século XIX, 1890, 1895, estava na área de influência das ferrovias em São Paulo. Então, de que maneira que o capitalismo brasileiro vai penetrando o território até alcançar em Goiás? Com o binômio trilho-café. Foi assim também em Goiás. Chega trazendo isso tudo que nós já mencionamos, né? O cinema, o futebol, novos valores, o consumo, a urbanização, né? Promovendo alterações de fato no território, na paisagem. A ferrovia, Lisandro, ela inaugura uma rede urbana própria, em torno dela mesma, né? E olha que interessante, nós já tivemos aqui em Goiás, eu até me emociono, nós já tivemos em Goiás... Quer chorar, professor? Daqui a pouco eu choro, eu vou segurar. Mas nós já tivemos aqui, Lisandro, integração carro de boi e trilhos. Já parou para pensar nisso? Porque a boa parte do charque ou do que iria ser transportado pelos trilhos, chegava de carro de boi, tropas, boiadas. Hugo de Carvalho Ramos tem... Tropas e Boiadas é um clássico. Editado da editora do UFG, né? Tropas e Boiadas. Quando eu fui ler esse grande livro, clássico. Anselmo, eu pedi ajuda para o meu pai para entender vários jargões, falas, linguajares. Parece que tem uma linguagem própria, né? Não, e a importância do Tropas de Goiás é uma importância para o Brasil. O livro foi reconhecido, a obra do Hugo de Carvalho Ramos foi comemorada no Brasil todo, na capital de então também, porque é onde ele se formou, inclusive escreveu o Tropas de Boiadas, que é Rio de Janeiro. Então o reconhecimento é imediato e até hoje é uma obra que se sustenta. Qualquer leitor que se debruçar vai ter muito prazer e vai adquirir muito conhecimento disso que nós estamos falando, de Tropas e Boiadas. Não sei se você sabe, você deve saber. Tropas é justamente o movimento, boiada é o que está parado. E quem é o moderno? É a tropa. Porque a tropa que se movimenta, e muitas vezes do sul para cá, para o centro-oeste do Brasil, para o sertão, traz conhecimentos, traz novas ideias, novos costumes. O criador de boiada está parado. Ele está ali também como se fosse uma eterna Idade Média, se não chegassem as boiadas. Isso é tudo Hugo de Carvalho Ramos. Exatamente, né? E o tropeiro ele tinha um papel fundamental no sistema de comunicação. Exato. Muitas informações. Que ele levava informação, cartas. Levava, trazia, mas ele próprio era fonte de informação, porque ele estava passando por vários ecossistemas, para dizer assim. Isso. Agora, né? Agora, um ponto importante do telespectador, para imaginar. Em Goiás, nós já tivemos uma integração, tropas, boiadas, trilhos. Integração, porque você tem produtos que chegam... De quando a quando, professor? Sobretudo até a década de 1920. Olha, rapaz. 1930 começa a se alterar. Tão distante, né? Já tinha uma coisa tão moderna, cara. Exatamente. Não, o Brasil já apontou para ser uma grande nação. Sim. Ele se projetava como uma grande nação. Aí tem o dedo americano, mas depois a gente fala disso. Bom, a informação que foi passada no primeiro bloco, né? A ferrovia chega em Goiás em 1911. Em 1914, ela se estaciona numa estação ao lado do rio Corumbá, chamada Estação Roncador. Ali se tornou ponta de linha durante alguns anos,
Por que a construção da ferrovia na margem, veja bem, a próxima a Pires do Rio, para o telespectador entender a localização. Pires do Rio é uma cidade que está muito próxima do rio Corumbá, certo? A ferrovia é construída até uma margem do rio e na estação que ficava na margem, chamada Roncador, hoje Roncador Velha, né, se constitui ali a ponta de linha. Ali se tinha galpões graneleiros, centro de distribuição, bares, anos lanchonete. 1914. De 1914 a 1921. Porque, veja bem, o que estava acontecendo naquele momento? Primeira Guerra Mundial. E um país central na exportação de tecnologia e ferro, que era a Inglaterra, estava envolvida de forma direta na Primeira Guerra Mundial. Então, a ferrovia estacionou naquela localidade durante pelo menos 7 anos. Então, imagina o que aquilo ali vira do ponto de vista de comércio, de troca, né, de chegada de imigrantes. O migrante chega, tem que atravessar o rio, canoa, barco, né? Produção de sal, produção de o querosene que chega, todo tipo de produção que chega para ali na ponta de linha. Uhum. Foi construída depois a ponte Epitácio Pessoa. Para quem trafega por aquela rodovia, passando por Pires do Rio, para ali para conhecer a ponte, ela está ela está abandonada. Completamente, já passei. Completamente abandonada. Professor, sim. Essa aqui dentro, gente, tem um aguardente exatamente de Orizona, da região da Estrada de Ferro. O senhor acha que é verdade o que eu estou falando, professor? Claro que é verdade. O senhor acabou de dar um gole, então a gente... Cuidado, professor. Vamos Vai pro devagar. Vai devagar. Vamos para o intervalo. Né? É o Lattes, mas não morde. Programa do Centro de Estudos Brasileiros da UFG, TV UFG e o programa que conversa com pesquisador, artista, professor. É hoje o programa mais importante que tem no YouTube. Acredite ou não, confere. Inclusive indica nomes para o Ministério. Exatamente. A gente volta rapidinho. Estamos indo então para o terceiro bloco do Lattes, mas não morde. O endereço do nosso canal no YouTube está aí na tela. No nosso canal vocês encontram esse programa e todos os nossos outros programas. Estamos indo para a terceira temporada do Lattes, mas não morde, um programa, como o professor Lisandro já disse, não só no YouTube, mas na televisão brasileira. É o programa mais importante hoje da televisão brasileira. Tem um rapaz aí que está nos pedindo assessoria, professor Lisandro. Não sei se chegou até você deve saber também. Um tal de Casimiro quer saber como é que se faz. Nós vamos ensinar para esse cara, é jovem, nós temos uma certa tradição. É verdade. Casimiro, você tem um encontro marcado conosco, cara. Nós vamos te ensinar a ter a audiência que nós temos. Você está começando. Olha lá quantos inscritos no nosso canal nós já temos. Compara com o que você tem. Você vai ver que nós somos mais, cara. Então, a gente estava falando de ferrovia com o professor Denis. Eu queria só fazer um adendo. Pois não, professor? Me permite, professor? Claro. Eu falei no bloco passado que eu tenho dificuldade com o americano médio. E tenho mesmo. Mas eu tenho o maior respeito pela música americana, o jazz, aliás, é a música popular ocidental, a melhor música popular do mundo é o jazz. Então eu gosto da arte que os americanos fazem, sim. Professor. Muito bem, professor. É isso. Boa. E também uma parte do cinema americano também. Tem muita outras coisas também que você gosta também. Tem muita coisa ruim também. Mas, professor Denis, nós estávamos falando, então, desse momento que parecia que o Brasil tinha tudo para acontecer do ponto de vista de um grande país, e é um grande país, mas do ponto de vista da sua industrialização, do seu sistema de mobilidade, mas também, muito rápido, esse impulso inicial já quase imediatamente também entrou em decadência. Então, eu queria fazer uma pergunta assim, fatores negativos, para a gente não ser maniqueísta, o professor Lisandro acabou de fazer uma reparação aqui em relação aos americanos. Então, um pouco que você falasse sobre aspectos negativos que as ferrovias trouxeram e também por que começou a decadência das ferrovias. Lembrando que a gripe espanhola chega em Goiás pelas ferrovias. Olha aí, já é um dado. Sim, desmatamento também, né, para a construção da ferrovia, os dormentes naquela época eram de madeira, né, e
doenças chegam com a ferrovia. No processo de construção da ferrovia houve muita exploração do trabalho, muitos trabalhadores foram dados como desaparecidos, na verdade trabalhavam por exaustão até morrer. Olha só. E aí as famílias tentavam entrar em contato e a corporação, a construtora, dava como desaparecido, né? Então teve muito isso também. Existe em Araguari um arquivo sensacional, né, da revista do Ferroviário, que conta um pouco dessa história triste do período de construção, trabalho escravo, né, e assim por diante. Do ponto de vista da rede nacional, você faz uma pergunta muito interessante, né? O Brasil ia muito bem com as ferrovias, de repente desanda. Exato. Veja bem, a primeira ferrovia no Brasil foi construída em 1854 por Barão de Mauá. Esse nome é muito famoso, né? Muitas pessoas já ouviram Tem falar. filme sobre. Tem filme, né? Ela tinha 14,5 quilômetros. 14 quilômetros e meio. Guanabara, Petrópolis. Vale do Paraíba ao Porto, né? Para exportação de café. Para você ter ideia, Lisandro, na década de 60, já haviam 222 quilômetros de trilhos no Brasil. Na década de 70, saltou para mais de 700, foi multiplicado por 3. Em 1900, o Brasil tinha 15 mil quilômetros de trilhos. É muita coisa para o período. Trem girava a velocidade dele era em torno de 20 a 30 quilômetros por hora. Considerando a perspectiva de hoje, não é muito rápido, mas para a época, sim. Considerando o passo do cavalo. Exatamente. Inclusive, Anselmo, transportava de tudo. Outra imagem importante para o telespectador, né? Qual era o sentido das estações 1920, 1925 em Goiás? Ali em Catalão, Goiandira, Ipameri, Pires do Rio, né? Ali próximo a Orizona, Vianópolis, era a estação que marcava o cotidiano das pessoas. Quando o trem passava, as pessoas às vezes até acertavam, marcavam um período do dia, né? O trem era um atrativo turístico, as pessoas tiravam foto, né? E na estação você tinha frete e o telegrama, né? Lembrando que com a ferrovia também é construído a rede de comunicação. Uma informação importante aqui, uma curiosidade para o nosso telespectador, do Lattes, mas não morde, né? O telégrafo chega em Goiás antes da ferrovia. Há uma linha que foi construída, passando ali pelo sul, pelo meio sul de Goiás, passando por Palmeiras, que na época chamava Alemão, até a cidade de Goiás, Itapirapuã, passava por Registro do Araguaia e ia até Cuiabá. Só que esse telégrafo foi inaugurado em 1891 com fins estratégicos militares. Ele não tinha a função de atender a demanda da população. Com a ferrovia, o telégrafo que acompanha ela... Esse era para a população. Era o telégrafo que vem acompanhando outra rede, né? Rede ferroviária, rede telegráfica, para atender a demanda de comunicação das pessoas. Mas voltando nos dados, né, para responder a sua pergunta. Em 1930, as ferrovias no Brasil alcançam 32 mil quilômetros. Veja bem, 15 mil quilômetros no início do século, em apenas 3 décadas, dobra essa quantidade. Então, olha que coisa fantástica. Só que tem um elemento que a geografia ajuda a responder. Como essas ferrovias estavam configuradas? Elas interligavam, Anselmo, as ilhas econômicas interioranas da porção central do país aos portos que estavam no litoral. Então, era uma conexão no sentido oeste-leste, ou leste-oeste. Não havia uma interligação dessas ferrovias no sentido norte-sul, no sentido longitudinal. Ok. Com a chegada do Getúlio Vargas, houve o que no Brasil? A criação da indústria nacional e um projeto de unificação do mercado nacional. O modo como essas ferrovias estavam configuradas não atendia a demanda de unificação do território ou do mercado nacional. Quem vai atender essa demanda? O caminhão. A rodovia. As estradas e, mais à frente, as rodovias, né? A primeira rodovia moderna brasileira é da década de 20, a Dutra, a Via Dutra, né? Então, antes disso, o quê? Haviam as estradas. Então, uma informação para o nosso telespectador. A ferrovia no Brasil, também em Goiás, né, foi o principal meio de transporte durante um longo tempo. No Brasil, durante um século, né, da década de 1850 à década de 1950. Em Goiás, por meio século, foi o nosso principal meio
de transporte. Né? Então, aí depois a gente vai entrar nesse debate, depois veio a indústria automobilística, criação da Petrobras em 1951, Plano Nacional de Viação já deixava claro a opção dos governos pelo modal rodoviário. As ferrovias, como eu disse, estavam configuradas para atender uma demanda de exportação do início do século e não atenderia essa demanda de unificação do mercado que seria cumprida pelo caminhão que faz entrega de porta em porta. É mais flexível. Mais flexível, indústria automobilística, criação de Brasília e das radiais. Isso é um elemento fundamental, isso é sensacional, porque com a construção de Brasília, houve o quê? A construção das radiais, 020, 050, Professor, 030. mas não era possível compatibilizar as ferrovias com as rodovias? Exato. Que a ferrovia é fundamental para as commodities hoje, por exemplo. Isso, a gente tinha falado... Já era. Não Exatamente. era possível. Os países que hoje são os países avançados fizeram esse movimento de ferrovia mais rodovia. O Brasil abandonou o modal. Você vai da Espanha à França de Sim, trem de rápido, trem. super veloz, mas você vai de carro. Essa pergunta é fundamental. Por que no intervalo ali da década de 40, 50, até a construção de Brasília, o Brasil não inovou as suas ferrovias? Primeiro, a gente tem que lembrar da crise de 29. Grande parte da produção que era transportada nas ferrovias brasileiras era do café. Então, crise de 29, crise do café. Então, as ferrovias entram na década de 30 já com um problema ali financeiro das corporações. É por isso, Lisandro, que a rede nacional é estatizada em 1957. Foi criada a famosa Refesa. Rede Ferroviária de Ferrovias Federais, né? Sociedade Anônima, Refesa, 1957. O que o Estado fez? Não inovou, não investiu, não mudou, não padronizou a bitola. Ele estava olhando já para a construção de Brasília, né? Então, veja bem, nos Estados Unidos, não. Eu me vejo nessa situação de pensar o seguinte... Você se vê, professor, não foi... agora interrompido por mim. Você vai continuar no próximo bloco. O senhor é muito eloquente, ainda bem. Então a gente volta rapidinho. Olha, esse Lattes Mas Não Morde é preciosíssimo. É ferrovia no Brasil. Um país só vai para frente se tiver ferrovia para valer. Um país continental como o Brasil. Continental, como é que pode? Repetindo, nem regime militar, nem FHC, nem Lula, nem Bolsonaro. Ninguém pensou nisso. E a gente volta para o último bloco com o professor Denis, um gênio. Estamos então começando o quarto e último bloco do Lattes Mas Não Morde, programa TV UFG do Centro de Estudos Brasileiros, e como todos os programas, a coisa que passa muito rápido. A gente tem muita coisa ainda, teríamos muita coisa para conversar com o professor Denis, e vamos conversar agora tentando um pouco amarrar nosso quarto bloco. A minha vontade do professor Lisandro de falar sobre ferrovias aqui é desde quando nós fizemos essa revista, a revista UFG, a número 11, com um dossiê sobre ferrovias. Nesse momento, o professor Denis ainda não era esse grande especialista em ferrovias que hoje nós temos, quer dizer, um quadro nacional formado pela Universidade Federal de Goiás, assim como os meninos que estão aqui conosco. Aqui no estúdio do SEB, nesse momento, nós temos os meninos formados pela UFG. Está aqui o Cid, o Neto Vasconcelos e o Adam. Quer dizer, a universidade fazendo o seu programa, em todos os sentidos, somos o UFG aqui. Quer dizer, um conhecimento que nós temos acumulado e saindo novos valores, relativamente, claro, ao professor Lisandro, quando eu falo que o professor Denis é muito novo, é em relação ao professor Lisandro. Pessoal, o professor Anselmo, ele insiste em falar que eu sou velho. Clint Eastwood, que está com 90 anos, ele tem uma lição para dar para o professor Anselmo. Clint Eastwood fala, olhando para as ferrovias nos filmes, não deixa o velho entrar. Por isso que ele está firme, aos 90 fazendo filme. Então, professor Anselmo, eu te dou esse conselho, não deixa o velho entrar em você, porque a pessoa pode até ter uma idade, mas o espírito dela eu estou nessa é jovem. Professor. Eu estou nessa do espírito. Você não toma seu remédio controlado direito.
Uma última informação. Já não toma o remédio controlado. Uma última informação. A nossa página do Centro de Estudos Brasileiros também está aí aparecendo na tela. Por meio da nossa página, você chega também ao nosso canal, além de ser uma página muito interessante. Tem um bloco que a gente está criando, está em construção na página do Centro de Estudos Brasileiros, que é sobre o Brasil. Estamos tentando pôr ali pessoas que estudaram o Brasil, tanto brasilianistas quanto brasilianistas brasileiros. Mas, professor Denis, recuperando então um pouco a nossa conversa aqui, o Brasil perdeu muito tempo do ponto de vista das ferrovias, não só das ferrovias. Como é que você vê o futuro do ponto de vista da mobilidade, dos modais brasileiros? Nós precisamos quebrar um paradigma muito forte aqui no Brasil, viu, Lisandro? É o paradigma da comoditização dos trilhos. Como é que é esse termo aí? Paradigma de que os trilhos só podem transportar commodity. Commodities são os grãos, Isso é o que se exporta perfeito. para outros países, né? Inclusive, nos eventos que eu tenho participado, inclusive em Brasília, o que eu percebo é isso. Esse paradigma é muito forte no Brasil, a ponto de que pessoas que estão, ou que estavam, né, no Ministério dos Transportes, etc., na Agência Nacional de Transporte Terrestre, dizer que não, que no Brasil trilhos é só para transportar cargas. Commodity, cargas, né? Primeiro lugar ferro, É segundo lugar esse agro grãos. aí que falam agro, que é o exportador de soja, Olha só. é que defende isso? Também, não Também, somente. mas o minério. Minério, o que mais se transporta em vagões aqui no Brasil é ferro, em primeiro lugar, segundo lugar, grãos. Né? A gente precisa quebrar esse paradigma porque nós somos contra a macroeconomia ou a economia de exportação? Não, de forma alguma. O país precisa dessa infraestrutura para a exportação. Só que a gente tem que pensar nos trilhos a partir de uma diversificação de funções. Né? Voltando à sua pergunta, se em 1930 o Brasil tinha mais de 30 e poucos mil quilômetros de trilhos, né? 30 e poucos, né? Em 1960 vai para 38 mil quilômetros de ferrovias. Nas 3 décadas seguintes, né, houve uma queda de 8 mil quilômetros. A pergunta, por quê? Olha só, a segunda metade, Lisandro, do século XX, de 1950 a 1993, nesse período aí, sobretudo nos governos militares, não houve investimento e prioridade em relação aos trilhos. Não houve. Por quê? Por conta de opção política, por conta de gestão. A gente tem que entender isso, a gente tem que assumir isso nesse país. Né? Existe o peso da indústria automobilística? Sim. Existe o peso de Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek, né? Com o período ali da unificação do mercado nacional e depois com a criação de Brasília e das radiais. Quando eu falo radiais, eu me refiro ao telespectador que está nos assistindo, às rodovias principais, troncais desse país. Houve um peso da indústria automobilística, da criação da Petrobras e do Plano Nacional de Aviação de 1951? Sim, houve, mas também houve opção política. Sabe por quê? Porque nos Estados Unidos, durante as décadas de 50, 60, 70, eles inovaram a tecnologia, trocaram as locomotivas. Eram as locomotivas antigas, elas foram sendo trocadas. Aqui no Brasil, não. Nós mantivemos, por bom tempo, as locomotivas antigas. Né? Então, houve um autoritarismo na gestão que corroborou, que culminou com a década de 1990, com um processo de desestatização, sucateamento das ferrovias. Denis, só para corroborar o seu raciocínio, eu anotei aqui. Sim. Os Estados Unidos têm hoje, aproximadamente... Quase 300 mil. E isso, 293 mil quilômetros de ferrovia. O Brasil, que imita em tanta coisa os Estados Unidos, em ferrovias, claro que em outras coisas também, não imitou. É isso que você está explicando, quer dizer, uma opção política, uma opção burra. Sim. O professor, Sim. Agora, por que os governos FHC e do Lula, durante 14 anos, o FHC não sei quanto, um bocado de 8 anos, por que, na sua opinião, por que eles não investiram em ferrovias e esse último agora, então, nem se fala? O que teve por trás disso? FHC, Lula e esse último governo? Esse paradigma que eu comentei com vocês, ele é forte não só no meio acadêmico, científico, mas sobretudo no meio político. Foram praticamente 4 décadas de uma gestão autoritária que não investiu, que não renovou e que contribuiu muito mais com o sucateamento da rede ferroviária nacional.
O Fernando Henrique, ele contribuiu com o processo de desestatização, acreditando que a privatização fosse resolver o problema das ferrovias. Quando Lula e Dilma entram, eles promovem alguns rearranjos. A Dilma, inclusive, inaugura a Ferrovia Norte-Sul, que tinha sido um projeto da época de Sarney. Mas veja bem, a gente precisa, Lisandro, nesse processo de quebra de paradigma no Brasil, em torno das ferrovias, do que se concebe como rede ferroviária, a gente precisa entender que há setores da economia que é o Estado que precisa cuidar. E um deles é o setor ferroviário. Outro, por exemplo, o setor elétrico. Foi privatizada a Eletrobras, recentemente. Isso é um absurdo. É um setor que o Estado tem que tomar conta, porque é de interesse público. Não, segurança nacional. Segurança Exatamente. nacional. Então, veja bem, década de 80 é a década marco na desmontagem do transporte de passageiros que se tinha no Brasil. Década de 80, fecharam muitas estações, tiraram as pessoas dos vagões. Hoje nós temos apenas 3 linhas no Brasil que transportam pessoas por conta de contrato. Uma é turística, que está no Paraná, ligando Curitiba a Paranoá, BH a Vitória e Paraupebas no Maranhão. E para informar aqui, essa de Goiânia que existe ainda é só para carregar combustível, né? Combustível, sobretudo. Só combustível, grãos. Então, o que nós observamos hoje? Aquela estação que tinha vida, que recebia o migrante, que transportava o charque, transportava mudança, pessoas, que tinha pujança, que inaugurou, que deu origem às cidades, deu lugar a um pátio. Hoje nós temos os pátios com a placa geralmente escrita área restrita, não entre. O que aconteceu com o Brasil, então, para ser sintético? E eu gosto de citar o exemplo da China, porque tem uma experiência diferente. Boa, que aí nós vamos falar do futuro também. O Brasil, sobretudo no final da década de 80, início de 90, se aderiu de forma muito vulnerável, muito doada ao processo de neoliberalização da economia. O mercado entra e passa a tomar conta. A China não fez isso. A China não se aderiu ao consenso de Washington. E a partir de 2000 ela começa a investir em infraestrutura. E 2018, para vocês terem ideia, telespectador que nos assiste, de 2008 até o presente momento, a China construiu 35 mil quilômetros de ferrovias de alta velocidade. Nós vamos tentar projetar essa imagem aí, professor Denis. Está projetada a imagem. Ok, vamos tentar. 35. Olha, eu vou terminar o programa. Não, mas calma, vamos... Que eu quero cantar uma música em homenagem às ferrovias. Mas, ótimo. Denis, termina o raciocínio, porque de fato estamos terminando... Denis, termina o raciocínio, porque o professor ainda tem que cantar essa música aí. É um dado... Isso é fundamental, senão ele não aqui vai na parte das curiosidades, para as pessoas entenderem a importância dos trilhos, um vagão geralmente transporta 100 toneladas de grãos, por exemplo. Um caminhão geralmente transporta de 28 a 33 toneladas. Então, um vagão equivale a 3 ou 4 caminhões. Uma composição, Lisandro, com 100 vagões, substitui 357 caminhões. Se fala tanto de sustentabilidade, falou tudo. Falou tudo. Mas como é que ferrovia não entra no discurso Olha, ambiental? professor, eu vou agora cantar, que está em 1 minuto. Nós vamos fazer Ponta de areia, ponto professor final. Professor Lisandro, vamos combinar aqui, fazer um bloco mais bônus com o professor. Vamos. Sim. Um bloco mais bônus, estou naquela câmera ali, com o professor Denis, só para os nossos espectadores, os telespectadores do YouTube. Para encerrar, Ponta de areia, ponto final, da Bahia, Minas, estrada natural, que levava Minas do porto ao mar. Caminho de ferro, mandar arrancar. Essa música Ponta de Areia, com o Milton Nascimento, com ela a gente encerra. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço. Uma alegria Talvez, estar aqui. Se o senhor se comportar bem até o final, vamos fazer mais um bloco como bônus no canal do YouTube. Se você quiser se despedir... Despede aí, professor. Eu fico muito agradecido de estar aqui num programa com insanidade total, muito satisfeito, e eu saio daqui já com a indicação efetivada lá para o Ministério dos Transportes. E a gente precisa pensar no futuro desse país. Eu costumo dizer, só para terminar, que nós não somos apenas o que pensamos que somos. Nós somos também o que podemos ser. A gente tem que pensar nesse país. Nós podemos ser muita coisa que ainda não somos, mas é preciso pensar com alegria, com
honestidade, com os pés no chão, porque esse país tem um potencial enorme. Mas a gente precisa pensar esse país pelo que a gente pode ser. Muito bom. Muito obrigado. Lattes, mas não morde. Você que ficou aqui conosco, que está no canal do SEB no YouTube, vai ter um bônus agora. O professor Lisandro queria interromper o programa, mas nós não deixamos, porque tá bom, tem muita coisa ainda. O professor Denis, quem viu na TV, está vendo agora, viu que tem tanta informação, tem tantos dados que daria para a gente continuar conversando aqui. Então, professor Lisandro, nós vamos continuar. Quem falou que professor universitário tem a verdade ou fala a verdade? Isso é uma ilusão. O professor Anselmo está mentindo. Nós vamos para o bônus. É igual esse presidente falava aí. Então, nós vamos para esse bônus agora, professor. Fala da experiência da China, como é que ela chegou nesse tanto de ferrovia e o Brasil... Primeira estratégia da China é que ela não se aderiu ao consenso de Washington. Não se aderiu à vulnerabilidade econômica do seu território ao sistema de mercado. Ou seja, o Estado da China, ele tem força, ele regula, ele controla e mais do que isso. A gente tem que ser honesto com o nosso telespectador, sabe o que quer, tem projeto de desenvolvimento. Não é comunismo, coisa nenhuma, não. É capitalismo de Estado forte. Capitalismo de Estado, inclusive, maior parque do capital produtivo do mundo hoje. Mais de 50% do capital produtivo no mundo está ligado à China, né? É a indústria mundial. Exato. E esse desenvolvimento, esse boom econômico da China passa por trilhos. A rota da seda, a nova rota da seda, que tem envolvido portos, linhas marítimas, passa também por trilhos. Como que isso aconteceu? E é um exemplo interessante para a gente discutir a quebra da visão que a gente tem de ferrovias no Brasil. 2000, a China vira um canteiro de obras, constrói muitas ferrovias. Só que a data marco é 2008, por quê? Porque foi inaugurado, inclusive, nas Olimpíadas, né? A primeira linha de trem de alta velocidade na China. Então, veja bem, 2008, hoje, 2022, né, já são o quê? Mais de 35 mil quilômetros de trilhos com trem de alta velocidade. É o trem que hoje, inaugurado a partir de hoje, com velocidade acima de 250 km/h. A média dos trens de alta velocidade da China é de 330. O maglev, que é por levitação magnética, né, a China importa tecnologia alemã para construir um maglev que liga o aeroporto de Xangai ao centro da cidade, numa distância de 30 quilômetros, e ele percorre essa distância em 7 minutos e meio. Só que a China desenvolveu a própria tecnologia, né? O maglev, que traz a tecnologia alemã, alcançava 460 km/h. O da China vai alcançar 600 km/h. 600 quilômetros. Então o projeto é de aumentar. Por que eu estou dizendo isso aqui? Para a gente terminar a nossa reflexão. Porque geralmente quando a gente fala de trens para transporte de passageiro, a gente olha para as ferrovias que estão aí. Não, Lisandro? Essas ferrovias que aí estão aqui no Brasil é para transporte de commodity mesmo. É o trem mais lento, que vai de 60 a 80 km/h. É um trem mais lento, né? Trem para transporte de passageiro, gente, é aquele que é prático. É aquele que faz sentido para as pessoas que precisam, para o usuário, né? Para se ter uma ideia, as regiões do leste da China, né, as pessoas que saem da região do leste para a porção central da China, não vai mais de avião, vão de trem. É muito mais prático, não tem aquela logística demorada dos aeroportos, desembarcar. Então, para terminar, a gente tem que pensar de forma séria, bem fundamentada e científica em um plano nacional de ferrovias no Brasil, interligando capitais importantes, como é o caso aqui do Expresso Piqui, mas não com velocidade média, como estava suposto, né? É um projeto com mais de 20 anos, vicioso, com proposta de iniciativa público-privada. Como eu disse em bloco anterior, ferrovias tratam-se de um setor em que o Estado tem que tomar conta. E a conta não é só o gasto com construção. Na China, por exemplo, se gasta de 17 a 21 milhões de dólares por quilômetro construído, né? Claro, na Europa isso passa de 22, às vezes até de 30. No Brasil fica nesse
intermédio aí, mas a gente tem que pensar de forma séria. Se o Brasil quer desenvolver, a gente tem que investir em mobilidade não só urbana, mas interurbana também. Nosso amigo Antenor trabalha muito bem a mobilidade urbana. Pinheiro. Antenor Mobilidade Pinheiro. urbana. E não falamos de metrô, não falamos dos outros modais. O seu livro também é sobre os outros modais, né? Pelo menos rodovias, a rodovia, né? E tem um outro aspecto do seu livro, são as redes elétricas de energia. Também. Que também isso traz É. modernidade também, quer dizer. Sim. Mas, ô Denis, não vamos terminar não, vamos só mais um... Eu andei num trem de alta velocidade na Itália, que não se compara com esse chinês, com certeza. 460 km h. Não, tá, deve ser em torno de 150, 200, não sei. Mas é o de alta velocidade italiano. E andei também, a minha experiência primeira com trem de ferro é no trem da morte. Eu peguei o trem em Campo Grande para ir a Corumbá, na fronteira do Brasil com a Bolívia. São duas experiências totalmente distintas, porque essa viagem que eu fiz, eu era jovem, claro que você quando lembra as coisas, romantiza provavelmente, mas me marcou profundamente. Era um trem velho, mas você andava no trem, tinha uma sociabilidade dentro do trem tremenda. As pessoas levavam a galinha, gente jovem, trabalhadores, turistas como eu. Então você criava uma sociabilidade dentro do trem, que eu acho que essa coisa está no imaginário mesmo das pessoas que não andaram de trem. Assim como a chaminé está no imaginário das populações, qualquer população do mundo, mesmo pessoas que nunca viram chaminé, tem uma chaminé no seu imaginário. Né? Eu acho que esse trem também está. O trem de alta velocidade é quase um avião, quer dizer, as pessoas sentam, o trem está bonitinho, as poltronas são de luxo, é tudo muito confortável, eu andei na França, tudo muito limpo, Portugal. Mas é uma outra experiência. Um modo de conformação, porque os passageiros, se é uma viagem mais longa, a partir de um certo momento as pessoas passam a se conhecer no vagão. Vai lá para a lanchonete. Isso, eu fiz o de restaurante. Viena para Praga, eu fui batendo um papo com os tchecos. É um lugar de sociabilidade. Tomando um drink. Sim. Mas quando você muda de vagão, você encontra um novo ambiente que tem que recriar essa sociabilidade se você criou no seu vagão original. Então, o que eu estou dizendo é, eu acho que esses trens novos, modernos, pelo contrário, fazem um pouco, pagou, fica aí no seu lugar. Aqui não é lugar de sociabilidade, não. Aqui é para você sair desse funcional. lugar. É funcional, exato. Né? Isso é importante, porque senão a gente cria um mito em cima do... Exato. Uma romantização. Agora, mas assim, é muito interessante isso que você fala, porque lá eu tive a oportunidade de sair de Porto, em Portugal, até Régua, que é uma cidade que está na parte mais amontante do Rio Douro. Né? E eu vi um ciclista entrando dentro do trem, no trem, e na outra cidade ele desceu com a própria bicicleta. Que integração que é essa, Lisandro? Integração pedal-trilho. Fantástico. E aí não dá. Não dá? Não, e aí como é que não funciona? Como que não funciona? Não, desse jeito anterior do trem de alta velocidade. Não funciona. Não funciona. De fato, não funciona. Você entra, o trem sai igual uma bala, por quê? Porque a ideia do mundo moderno, que o mundo moderno é o quê? Duas coisas, velocidade e movimento. Velocidade e movimento. Praticidade. E o movimento acelerado cada vez mais. Sim. A Anselmo acabou de dar o exemplo. Cada vez mais acelerado, então você não usufrui. Tá certo, você chega mais rápido, mas o durante tem uma experiência. Mas pode haver, eu acho que a gente pode pensar nos trilhos de média e baixa velocidade também, né? Eu acho que um não descarta o outro. Exato. Prazerão, muito obrigado, viu? Professor Denis, dá o livro dele aqui, por favor, Anselmo. Não quero pegar na sua mão. Modernização territorial e redes técnicas em Goiás. Denis Cartilho, professor da UFG. IESA UFG, Instituto Socioambiental. Um livro fundamental para a gente entender ferrovia e Goiás. Goiás, a ferrovia chegou aqui no começo do século XX, gente. E olha o que é hoje. Então, professor Denis, muito obrigado. Professor Anselmo, muito obrigado também pela sua parceria, apesar que esse ele não tomou o remédio controlado dele hoje. Até mais. Obrigado.